Eu estou muito feliz com esse mês por causa da ideia e daquilo que nós temos feito. Geralmente a gente celebrava o aniversário da igreja, lembrando lá da primeira história, que é bonita, muito bonita. Mas a gente não tinha a história um pouquinho mais recente. E também é tão bonita quanto a original, a primeira. E nós ouvimos domingo passado, né, aquela do Ministério Regional. E hoje nós estamos separando para ouvir o Centro Evangélico de Missões, como ele nasceu, como ele se desenvolveu. E nós temos a alegria de ter com a gente a Edna e o Edgar. Olha, eles não são velhos. Se eu chamar o Edgar de velho, eu estou me chamando de velho também, porque nós nascemos no mesmo ano. Não vou dizer qual. Mas eles não são velhos, mas de todos nós que estamos aqui, eles são mais da IPV do que nós, porque eles chegaram primeiro. Quando eu cheguei em Viçosa, o Edgar foi a primeira pessoa que me recebeu. O culto era lá embaixo. Essa parte de cima ainda estava em construção. E naquele dia, na escala de diáconos, estava o Edgar e o Robertinho. Primeira noite, primeiro dia, ainda era semana de vestibular. Foi a primeira visita que eu fiz. E o Edgar. Aí depois, passando para agronomia, eu fui trabalhar num ponto de pregação da Vila Secundina. E algumas vezes eu fui com a Edna e a Lênia, que me convidaram para participar, calouro, daquele ponto de pregação que a gente tinha aos domingos. Então, a Edna já fez parte desde aquela vez. Edna e Edgar casaram-se aqui, nesse local. Mas antes do casamento, eu perdi meu pai quando eu era estudante. E um casal recém-casado que me acolheu naquela dor da perda do meu pai como estudante foi Edna e Edgar. Me acolheram, me consolaram. Participei do casamento deles aqui. Eles têm uma coisa em comum. Os dois também já perderam seus pais. Pai do Edgar, seu Edson, que foi diácono da nossa igreja. Pai da Edna, seu Osiel, que fez parte da nossa igreja, mas fez mais parte da igreja do Vale do Sol como presbítero da igreja. E também, quando a gente precisava de alguém que puxasse os hinos, era o seu Osiel. Mas os dois já faleceram e os dois têm as mães vivas. Eles podiam contar a história de muita coisa na nossa igreja, mas foram separados para contar a história do 100. Eles fizeram parte de muitas coisas da nossa história, como, por exemplo, hoje eles são da CPV, e eles fazem parte daqueles que começaram o trabalho na CPV. E eu achei muito legal os dois resolverem vir falar juntos, porque eles têm muito essa coisa de estarem juntos, inclusive no nome. A Edna, que gosta de colocar o nome assim, Ed, Aigar e Na. Então, os dois têm a mesma, o mesmo princípio nos nomes, né? E eles vão falar para nós nessa manhã. Muita coisa a gente poderia falar da apresentação deles, mas nós não temos esse tempo. Só a última coisa. Eu participei do nascimento de cada um dos filhos, junto com a Lênia, da Késia, da Sara, do Caleb e da Adás, nessa ordem. Então, temos muitos vínculos
Edgar e Edna são nossos, nós somos deles. Eu não lembro agora, é pedir demais para mim falar o nome dos netos. Eu nem lembro também o número de netos. 4, 5, quantas meninas e quantos meninos? 4 meninas e 1 menino. Vai seguindo a questão, a relação dos filhos, né? Porque 3 filhas e 1 filho. Agora 4 netas e 1 neto. Fiquem à vontade, por favor, venham aqui. Não falei de vocês com vocês aqui para ter distância. Não, ué, daqui. Eu devia ter passado o álcool na minha mão, né? O que adiantou eu pôr aqui? A Edna está lembrando que eu tive o prazer de fazer o casamento da Késia, a filha primogênita. Então, muito vínculo. Tá bom. Obrigada, Johnny. Obrigada à igreja que nos convidou. Nós estamos muito felizes e, apesar de não estarmos congregando, né, nós, juntos aqui, nós somos a mesma família, né? Família do Senhor. Hoje, dia 8 de agosto de 2021, nós estamos aqui, então, como família celebrando, né? E a história do povo de Deus é cheia de marco e cheia de celebração. Então, nós temos mesmo que celebrar e contar as bênçãos, né? Como diz o antigo hino, né? Conta as bênçãos, conta quantas são vindas da divina mão. Então, nós estamos aqui para isso, para fazer isso em família. O SEM é um local onde pessoas se doaram, partilharam de experiência de vida e de conhecimento para abençoar a vida de outras pessoas que saíram para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria e para os confins da terra, para que o reino do Senhor fosse conhecido, para que a Trindade fosse vivida e experimentada, para que outras vidas também conhecessem o nosso Senhor Deus, o nosso Trino Deus. Então, é uma alegria para nós ter feito parte dessa história. E o SEM também, eu queria falar, o Edgar falou que não era para eu falar, mas eu vou falar. O SEM também, ele foi palco de muitos amores, né? A gente conheceu alguns casais que se conheceram lá, que casaram aos pés da cruz, outros, né, que já vieram e também... E são famílias hoje que estão pelo mundo afora, né? Levando a história do Senhor para outras vidas. E a gente tem certeza que muitas vidas têm sido transformadas a partir disso tudo. Mas como a história é uma coisa dinâmica, como a história é uma coisa que não para, que é cheia de eventos e que não é feita sozinha, por si só, e nem é feita por uma pessoa só, né? Então, a gente resolveu, antes de entrar na história do SEM propriamente dita, a gente deu uma olhadinha para trás no tempo, fomos lá na década de 40, né? E pontuamos algumas coisinhas para mostrar que sementinhas vão sendo lançadas e uma hora ela brota e as coisas acontecem de uma forma que a gente nem imaginava, porque a gente sabe que os nossos sonhos são os sonhos do Senhor, né? Então, sem o sonho dele, nós somos só instrumentos, né? Quem faz a história é o Senhor. Nós somos instrumentos apenas, né?
Então, tem algumas coisinhas aqui, e nós decidimos também, como é história, a gente decidiu ler, para não pular pontinhos, e para sermos mais rápidos. Então, nós vamos iniciar com um breve relato para relembrarmos alguns fatos ou momentos antes do nascimento do SEM. Na década de 1940, teve início o primeiro movimento evangélico em Viçosa, através da Junta de Missões da Igreja Batista, numa sala próxima ao Hospital São Sebastião. Este movimento não progrediu por muito tempo por causa da oposição local. Os batistas retornaram, vindo para ficar em 1973. Na década de 1950, sob a liderança de um aluno da agronomia da UFV, na época ainda URENG, não sei se os jovens conhecem bem a história da UFV, né? Mas em 1950 era a Universidade Rural do Estado de Minas Gerais. Esse aluno de agronomia, chamado Simval Moraes Júnior, ele formou-se em 1955 e era filho de um pastor da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Esse jovem, ele se reunia em grupos para orar e evangelizar colegas de curso e ele se reunia no prédio principal com autorização da reitoria e do padre da capela na época. A partir de 1956, 57, né, chegaram então novos estudantes crentes de várias denominações, como Américo, Ieda, Dyson, Osmar e outros. Ieda, Dyson, Osmar são conhecidos, né, de muitos de nós e até dos mais jovens, que começou então, né, foi o pilarzinho, né, da nossa história. Esse pequeno grupo de jovens vindo de várias regiões do Brasil, esse grupo é que recebeu o reverendo Elben e a família, e juntos começaram a escrever esta luta histórica que foi a base de tudo que temos hoje. Na década de 60, esse pequeno grupo ousou fazer a construção do primeiro templo, local de reuniões, lá no Balaústre, numa planta especial feita pelo Dyson, estudante, calorim na época, né? Perto lá do Hospital São Sebastião, iniciando um novo tempo em Viçosa, acolhendo estudantes de várias denominações. A história do acolhimento da igreja já se fazia presente, ainda pequenininha. Em 1965 foi a organização formal da igreja, né, que celebramos hoje, no dia 12 de agosto, e em 68 nasceu o jornal Ultimato. Estão percebendo a história? Sementinhas sendo lançadas. Na década de 70, depois de muitos percalços, a igreja já contava com a simpatia da comunidade viçosense. Vão lembrar de Atos, tá? A ponto de ter o programa diário na Rádio Montanhesa idealizado e transmitido pelo reverendo Elben. Foi a década que alguns chegaram, estando aqui até hoje. O Johnny não quis falar a idade, mas não vai ter jeito. Foi a década que alguns chegaram, alguns estando aqui até hoje, como Johnny, Ney, Délio, Bom Tempo, nós, talvez tenha outros. Também foi o início da construção e mudança do Balaústre para essa sede aqui da PH Rolfs. Para um fatozinho para mostrar que a igreja já contava com a simpatia do povo, que no início da história era oposição, até os bloquetes que eles tiraram da Avenida PH Rolfs na época, quando nós pedimos, eles doaram. Os bloquetes fizeram história da nossa rampa aqui por muitos anos. Faz pouco tempo que foi trocada, né? E agora, década de 80, é a ênfase dessa celebração dos 56 anos da igreja. O Pedro Paulo tem razão ao dizer que nos anos de 1980 foi um tempo precioso e realmente de um avivamento espiritual. O Rev, nas reuniões das quartas-feiras e em outras oportunidades, sempre lembrava que devíamos orar por uma visitação especial do Espírito Santo na vida da igreja e de Viçosa. Este era um pedido insistente dele. Insistente, viu, gente? Nós somos testemunhas vivas disso. Não temos dúvidas da força e direção do Espírito nesta época, com grandes e importantes mudanças conceituais e comportamentais na direção da centralidade com Jesus em tudo que se fazia. Foi, de fato, um tempo virtuoso,
Um tempo com forte influência na vida do Rev pelo Congresso Internacional de Lausanne, na Suíça, em 1974, que ele conseguiu transmitir e envolver toda a liderança da igreja. O Rev sempre falava sobre a importância dos relacionamentos, da socialização, do atendimento aos bairros da cidade, da visitação e acolhimentos. Também do ensino bíblico missional e do apoio ao estudante, sempre aproveitando as oportunidades com atividades ou eventos em datas importantes, como Páscoa, Finado, Natal, para influenciar Jesus na vida das pessoas. Algumas lembranças da década de 80. Nessa década de 80, iniciou a ocupação dos 3 andares dessa sede atual. Houve o primeiro casamento nesta nave, foi o casamento de Edgar, tá, gente? Em 12 de abril de 1980. O Robertinho e o Ulisses já tinham se casado lá embaixo, né, Johnny? Em 1981, organizou-se a Rebusca, no atendimento às famílias e crianças, quando começou lá no Vale do Sol. Tudo contribuiu para alimentar fortemente o acolhimento dos estudantes em Viçosa. Mas o foco central foi nos estudos e no ensino para a capacitação do jovem estudante. Sempre pensando no profissional para onde ele iria exercer seu trabalho depois de formado na UFV, tendo um novo conceito para o melhor envolvimento missional, culminando então no nascimento do SEM em 1983. Então agora o Edgar vai entrar no SEM propriamente dito. Então a história é para ser celebrada e eu acho que cada ponto que foi lido aqui tem que ser celebrado junto com essa história tão bonita do SEM. Eu acho muito difícil ter alguém que consiga medir e ter a ideia da forma como se tanta coisa aconteceu e nessa década de 80, como foi feito. Quando nós olhamos para trás, nós lembramos da história passada, né? E tudo parece um grande milagre. E sempre podemos aprender com o passado, evidentemente. Pois a nossa vida é vida de estudos. E que humildemente é ofertada a Deus. Nós sabemos que existem problemas, sim. Mas os problemas, na verdade, eles podem ser portas de entradas para a verdadeira alegria, pois Deus nos fez para Ele mesmo. Nós éramos poucos, nós éramos novos, inexperientes, mas acolhíamos tudo que o Rev propunha e as coisas iam acontecendo quase que naturalmente. Era muito trabalho e todos nós bem motivados, bem envolvidos e bem disponíveis. Foi a época dos primeiros pastores, depois do Rev, no início auxiliares, depois efetivos, pastor Paulo Delarge, que fez o nosso casamento aqui também, né? Elson, Alceu Cunha, Cláudio Marra, agora o Johnny, né? E era uma equipe que assumia de fato o que sonhava fazer. Muito focado no estudante, como futuro profissional, nasceu e cresceu o SEM pensando numa liderança saudável e influenciadora de Jesus em todos os campos do trabalho, local ou transcultural. Sendo o primeiro movimento do Brasil com esta visão, com esta ênfase, o trabalho foi intenso e tudo era uma novidade. Currículo escolar, os professores, os materiais, a biblioteca. Então, eu lembro do presbítero, na época, Jaime Maia, que ajudou muito a gente a fazer o processo do currículo, né? Ele trabalhava muito nisso. E uma das carências nessa época, era uma boa moradia de estudantes. Então, aí houve a compra de um terreno, onde moram hoje o Johnny, Bom Tempo, o Mateus, o Rev, o Deli, o Pedro Paulo, ao lado do Timato. Era para construir um lugar para o estudante morar. Depois assumimos o atual terreno, de 15 mil metros quadrados, comprado do Oswaldo Lana, e onde nós construímos com ofertas, com convênios, com empréstimos do Sr. Gimiro, pai do custódio, num bom trabalho do pedreiro também do custódio.
e seus auxiliares, conseguimos fazer as salas de administração, com a pavilhão de aulas, a biblioteca, os alojamentos, a casa do zelador, o refeitório, depois os apartamentos de professores e a casa de hóspedes, que foi chamada na época de Casa Benjamin, foi o nome dado pelo pastor Francisco Leonardo, Casa Benjamin, e formando a estrutura completa para servir essa capacitação missional do estudante. O SEM foi constituído também legalmente numa associação onde os sócios e os membros efetivos e associados, eles são efetivos, convidados pelo conselho diretor, que hoje é presidido pelo Johnny, e com o objetivo deles se engajarem como associados e sócios na cooperação dessa gestão, reunindo em Assembleia Geral Anual. Então, é uma associação de membros efetivos, de sócios associados. A convite do conselho diretor, mudaram para Viçosa, vieram para Viçosa, nessa época, depois um pouquinho, fortalecendo o ensino e a motivação dessa missional visão, o Timóteo Carriqué, o Elias Medeiros, Francisco Leonardo, Sebastião Lúcio, Carlos Caldas, Carlos Delpino, Marcelo Boliviano, Tunica, Alci e outros que ajudaram a gente nesse processo. Paralelamente, bem paralelo ao ensino, nessa ênfase proposto pelo SEI, nasceu em parcerias de cooperação com outras missões e a CPPC do Brasil, os cursos de especialização em missiologia para pastores, tipo mestrado, aconselhamento familiar, psicologia pastoral e outras atividades com eventos importantes durante o ano que ia acontecendo. Na verdade, nós conseguimos terminar a década de 1980, passando para 90, quase que uma sequência natural, sem muitas dívidas, e fazendo uma boa organização estrutural do SEM, regimental, normativa, numa governança participativa, tendo continuidade nessas décadas seguintes até hoje. Pela visão e força missional do SEM, nessa ênfase, primeira do Brasil, surgiu mais tarde o convênio em parceria com a Interserve do Canadá, sob a coordenação da Delner inicialmente, organizando a agência enviadora de profissionais para a janela 1040, na estrutura administrativa do SEM, dentro da estrutura administrativa do SEM. E o estatuto já constava isso, desde o início, que a gente teria uma agência também. Esta parceria com a Interserve está completando hoje, agora, 18 anos, e tem uma celebração a partir de amanhã, né, com 4 encontros organizados pela Soninha e pelo Vicente lá. E em outubro agora a gente completa no SEM 38 anos. Intensas atividades, muito trabalho, dentro e fora do país já, nessa influência no Brasil. E através dessas boas equipes internas, muito dedicadas, né, muito trabalhadora. Nós vamos celebrar, irmãos, agradecendo a Deus por essas iniciativas do SEM. E demais ministérios em Viçosa, né? Não é só o SEM. A Edna lembrou aqui do passado um pouquinho e vocês relembram algumas coisas. Eu queria encerrar esse momento de gratidão e esse momento especial aqui do SEM, e lembrando que foi lançado um livro pela melhor editora do Brasil, que vocês conhecem e já leram, e o capítulo 2 desse livro fala sobre uma afeição por avivamento. Jonathan Edwards, não sei se é assim que fala, não sei falar inglês. Entre aspas, esse livro fala assim: avivamento é o despertamento para mudanças nas ações e comportamentos em confiança na segurança total de Deus, como amigo de Deus, na influência do Espírito Santo, como fonte de vida sobrenatural. É o exercício fervoroso do coração e a experiência da presença segura de Deus sendo subversivo, como Jesus foi. Comparando com uma aranha, que
ele fala assim, segurando um inseto asqueroso, tipo um verme comendo cadáveres, na mão, se soltar a aranha em cima do fogo, ela morre. Aí ele fala que quer mostrar que Deus, mesmo sem nenhum merecimento nosso, Ele está nos segurando nas suas mãos, nos sustentando sobre um abismo, sem nos soltar no fogo do inferno, deixando-nos longe de Satanás, que quer inibir ou frustrar os planos de Deus das pessoas. Que Satanás, foi pisado na cabeça e dominado por Jesus na cruz, ainda assim tenta afetar a mente, coração e corpo dos filhos de Deus. Fecha aspas. Com isso eu queria encerrar agradecendo essa oportunidade e essa relembrança desses anos de 80, que foi realmente um tempo de avivamento espiritual, como Pedro Paulo diz, né?